Paz e graça, amados. Obrigado, Senhor. Nós temos que agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, na minha, na sua vida, no meu lar e no teu lar. Pelo pão de cada dia, pelo amanhecer, pelo descanso, pela proteção, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas conquistas, pelos problemas enfrentados, pelas adversidades vencidas e superadas, pelo aprendizado. Então, vamos ler uma palavra aqui e vamos falar um pouco sobre este assunto. Podemos ler em Mateus 23 e verso 15. Porque todo o capítulo 23 é uma censura de Jesus contra os religiosos, chamados escribas, que eram os escritores da lei, e os fariseus, que eram os doutores da lei. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. O prosélito era um judeu convertido. Depois vamos ler em Gálatas 3, a partir do primeiro verso, que diz no cabeçalho aqui da minha tradução: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois que escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. E completo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, aqui está bem esclarecido, né? Para mim e para você. Lemos Mateus 5,13. Depois você queira ler a parábola de Mateus capítulo 20, do 1 ao 16, versículo, né? 1 ao 16, Mateus fala dos trabalhadores da vinha. As pessoas, cada um com a sua simplicidade, com suas necessidades, com seus problemas, ou com as suas felicidades, com as suas bênçãos, com suas realizações, com seus projetos, colocados pela fé diante de Deus, crendo assim em Deus, pela pessoa de Cristo apresentada nos Evangelhos, de um algo não visto, mais sentido, do que aquilo que poderá vir, mas ainda não está sendo palpável, mas que irá surgir. Pela fé nós estamos caminhando, pela fé nós estamos andando, pela fé nós esperamos, e pela fé nós somos muitas vezes atribulados, angustiados, mas nada mais agora nos separará deste amor, porque outrora, pelas angústias, pelos sofrimentos
tínhamos como que se fosse algo que colhêssemos porque havíamos plantado, ou que na trajetória da nossa vida as circunstâncias também nos acontecem porque nós estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas questões de qualquer ser humano, que melhores do que qualquer outro nós não somos, porque padecemos também, porque sofremos dores e porque temos enfermidades como qualquer outra pessoa. Mas o que nos leva a impulsionar a fé em Cristo, para que Deus, através de Cristo, sejamos abençoados e encontramos a esperança do vir o após o outro dia, no amanhecer de cada momento. A luz resplandece sobre cada um, sobre o justo e o injusto. O sol, a água da chuva cai sobre o ímpio e sobre aquele que também confessa a Deus em sua vida. Então tudo foi feito para a sua criatura, mas quem está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e agora ele nova criatura, ele tem essa fé, essa esperança, essa convicção de que vencendo cada etapa do seu dia a dia, de sua existência terrena, a vida é eterna com aquele que o recebeu, que o amou e que se entregou no madeiro por toda a humanidade, por pecado nosso, por culpa nossa, para que a gente, confessando a Cristo, tenhamos também essa vida eterna. Então aqui está falando sobre um assunto da hipocrisia dos religiosos, que tinham que se fazer o que eles faziam, andar conforme eles andavam, se comunicar conforme eles se comunicavam, comer as comidas que eles comiam, não comendo aquilo que eles não comiam, vestindo da maneira que eles se vestiam, andando em ambientes a qual eles andavam, não estando em lugares em quais eles não podiam andar, segundo o entendimento humano, e isso imposto sobre cada um, em cada pessoa, em cada grupo, para que andassem conforme cada um deles. E Cristo vem e abole tudo isto na morte de cruz, tirando esse jugo da lei sobre os corações dos homens, tirando esse véu que tampava, que estava escuro, porque daí vem a luz do Evangelho em Cristo Jesus, que renova, que dá esperança, que traz amor, que traz paz, a qual até então que era imposto pelos homens e que ainda continua sendo colocado nos corações de muitas pessoas que manipulam a vida dos outros, sendo que Jesus já libertou. E aí dizem que você, aceitando a Cristo, daí vem da forma como está, mas depois começa a colocar imposições que tem que ser assim, tem que fazer de tal forma, senão tu não vai estar participando deste grupo. Tu tem que andar dessa maneira, tu tem que fazer isto, tu tem que ouvir isto, tu tem que falar isto, tu tem que comer isto, tu tem que ouvir isto. Então já começa a oprimir a alma, que já estava tanto angustiada, agora começa a sofrer um pouco mais de angústia, porque a liberdade que ele tinha em Cristo parece que o escravizou novamente. Para complementar, eu sempre leio uma parte aqui, Um Só Caminho, do reverendo Caio Fábio, e você entenda o que nós estamos falando, para que ajude você também no seu projeto de vida, na sua família, na sua casa, aonde tu estás, no teu trabalho, no teu dia a dia, em sociedade. O desespero do homem religioso, especialmente daqueles que se dizem cristão ou do judeu praticante, ele é mais intenso e forte. Desespero que o coração humano já experimentou. Isso porque esses dois credos religiosos são aqueles que propõem a salvação humana como obra de justiça própria, especialmente por natureza moral. É verdade que qualquer um cristão doutrinado que leia essa afirmação, que afirma imediatamente dirá que isto não é verdade quanto ao cristianismo. Especialmente não é verdadeiro em relação ao protestantismo, em razão de que o arcabouço doutrinário da reforma postula a salvação pela fé na graça de Jesus. Todavia, todos sabem que a doutrina é esta, mas que na prática isso nunca foi verdade para os grupos da igreja. Sim, porque se prega essa salvação pela fé apenas como argumento lentador na chegada do novo crente. Porém, no dia seguinte ao da decisão de ser crente, o indivíduo já começa a ser doutrinado na salvação da santificação moral e autônoma, realidades essas que cada um tem de conquistar a fim de se manter no posto da salvação pela via da irrepreensibilidade moral. Assim inicia-se falando o Evangelho como sedução
E uma vez feito prosélito, ou seja, convertido, imediatamente ele é transformado num cristão fariseu. O que segue são barganhas e mais barganhas com Deus, acrescidas de um estado perene de inquietação, nervosismo e culpa, medo de cair. Ou então, no caso do indivíduo estar se sentindo bom o suficiente para agradar a Deus pelas suas próprias obras e pela sua própria moral, surge um ser arrogante e insuportável para a normalidade do convívio humano. Assim nascem os crentes, tanto os neuróticos pela culpa e pela barganha, quanto ao crente santarado, que trata com raiva e com inveja aqueles aos quais acusa de serem pecadores. Sim, porque nesse caso o espírito de juízo e acusação é proporcional à inveja que se tem da liberdade, ou do pecado do outro. Ou ainda um terceiro grupo de crentes que não tem inveja de pecado, mas sofre da prepotência da retidão. Tenho muita pena desses grupos, mas especialmente dos que ficam neuróticos pelo peso da acusação que vem dos crentes fariseus. A leitura de Mateus 23, você lê Mateus 23, e isso nos mostra para Jesus, esses tais eram seres profundamente danosos, quando estabeleciam contato com outros seres humanos, sempre com a vontade obstinada de desconstruir a individualidade do outro, fazendo desta uma clone de crente boneco fariseu. Ai de vós, disse Jesus. Foi o que Jesus repetidamente disse a eles, aos fabricantes de crentes em série. Minha angústia tem a ver com o estado mental adoecido que esses cristãos fariseus multiplicam e aprofundam a cada novo discípulo que fazem. Toda hora atendo discípulos, pessoas dessa natureza que são cristãos fariseus, e quase sempre tenho encontrado surtados de culpa, medo, débito e pânico de maldição, visto que para serem amoldarem a forma dentro do qual são postos a fim de se plastificarem nos moldes legitimados pela religião dos bonequinhos movidos à corda, tais pessoas precisam matar a si mesmas, aceitando com um novo eu a caricatura humana proposta pela chamada igreja, que nada tem a ver com Cristo. Não há alma humana sensível e sincera que aceite tais coisas e que não adoeça seriamente. Ora, faz anos que digo isto, bem como faz muito tempo que atendo pessoas sofrendo dos males existenciais produzidos pela religiosidade. No entanto, nos últimos anos, a porteira da alma se abriu e a boiada dos angustiados saiu numa corrida atropelada, buscando aos pinotes da angústia um pasto da liberdade. Mas os vícios mentais incutidos pela religião são os mais difíceis de serem removidos e tratados. Isto porque, quando você ensina a pessoa acerca da graça de Deus, a questão invariavelmente chega é a mesma. Mas como pode ser tão simples? Não há mais nada a fazer, a não ser confiar que já está pago e viver apenas nesta fé. Isso é o que eles me perguntam. A pedra de tropeço dos crentes se tornou o Evangelho de Jesus. Sim, os dos crentes. O que terão mais dificuldade de crer é que apenas crer. O que vejo prevalecer entre os cristãos é a mentalidade do difícil, a consciência pagã de Naamã. E os mecanismos de cura sempre carregados de correntes e campanhas, todas baseadas em barganhas com a divindade, sendo a qual prática é desvergonhosamente chamada de sacrifício. Para esses nunca haverá descanso, nem paz e nem alegria, que vem da segurança que se arrima na fé simples e convicta. Na caminhada, as pessoas revelam que não entendem, ao terem passado a apenas aceitar a simplicidade do Evangelho de Jesus, crendo que está tudo feito e pago. Como que a vida com Deus é simples e que o andar com Jesus é sereno, e tudo começou inexplicavelmente a mudar para o bem em seus corações. Mas alguns estão tão viciados na barganha com Deus e nos muitos intermináveis sacrifícios da presença, e a todos os cultos, células, campanhas, atividades e muitas mãos de obra dedicada aos líderes da igreja, que não conseguem nem mesmo crer que o bem que os está atingido é verdadeiro, pois para tais pessoas não é possível que seja só isso. Todavia é simples mesmo. E bem-aventurados são aqueles que não tropeçam na pedra de tropeço, e nem na rocha de escândalo que é Jesus, e nem na total simplicidade do seu caminho, que é o único caminho da paz para a vida. Quem não crê que faça seu próprio caminho pelos infindáveis labirintos da religião? Eu, todavia, me agrado de todo o coração no que Jesus fez por mim e tem feito por você. Portanto, perdoando todos os meus pecados, justificando-me perante anjos, demônios e homens, dando-me a chance de andar com tranquilidade e paz entre os homens, com o coração pacificado na confiança no amor de Deus, de cujas mãos ninguém e nem coisa alguma pode me arrebatar. Quem crê, tem, disse Jesus. Sim, quem crê tem tudo.
Quem não crê, todavia, pode ter tudo. Igreja, moral, credo, dogma, sacrifícios, barganhas, etc. Porém, não terá nem paz e nem descanso, visto que a paz e descanso apenas habitam a fé simples, e que não pergunta: quem subirá aos céus? Isto é, para trazer Jesus à terra, pela encarnação, e nem tampouco diz quem descerá ao inferno, isto é, para dar uma ajudinha a Jesus para ressuscitar dos mortos. É porque não acredito no caminho da simplicidade proposto por um Deus que abriu mão desses status divinos e assumiu a forma de um servo humilde de coração, que os homens se entregam às infindáveis barganhas patrocinadas pelos líderes fariseus. Esses tais, não contentes com que se fazerem filhos do inferno, conforme Jesus disse, ainda desejam corromper a alma de muitos, criando seres atormentados pelas chamas das culpas e acusações do inferno, negando a eles a chance de viver em liberdade, no amor de Deus. Estamos livres em Cristo, antes com simplicidade no caminho com a graça, no caminho da graça, ouvindo a voz do bom pastor. E tu entra e encontra pastagens. Ele é manso e suave, humilde de coração. E assim na simplicidade do Evangelho, no amor, na essência e na pureza da alma de cada um de nós, não apontando, não acusando e não colocando julgo, a qual já foi quebrado no madeiro, em cruz, em morte de cruz. Jesus morreu por mim e por você. Não foi nenhum líder religioso, nenhum fariseu, e nem a lei tampouco. Agora nós estamos na graça, e Jesus cumpriu a lei para que nós andássemos na graça, no amor, na sinceridade, na misericórdia, na compaixão. Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade.